Sejam bem-vindos às primeiras jornadas de formação da Rede Camões Aragua. O tema desta palestra intitula-se O ensino da cultura nas aulas de português, a língua em contexto. O meu nome é Ricardo Tavares, eu sou professor da Universidade Metropolitana, na Universidade Católica Andrés Bello e no Colégio San Agustín El Paraíso, em Caracas, Venezuela. Nestas instituições dou aulas de língua portuguesa, entre outras disciplinas. Desde já quero agradecer o convite do professor Henrique de Sá para participar nestas jornadas, que espero sejam de grande utilidade, nomeadamente num tema bem complicado como o ensino da cultura na língua portuguesa. E justamente vamos começar esta palestra com o seguinte epígrafe: a língua é a rota de uma cultura. Ela nos conta de onde o seu povo vem e para onde caminha. De Rita Mae Brown. Os conteúdos desta palestra são os seguintes: definição de cultura. Para que ensinar cultura na aula de português? Conteúdos comumente trabalhados nas aulas sobre cultura. Principais dilemas no ensino da cultura. Maneiras de abordar conteúdos de cultura nas aulas de português por professores. Conclusões e sugestões de atividades. Na primeira parte desta palestra, vamos falar sobre a definição de cultura. Edleice Mendes recolhe este conceito de cultura. De acordo com a tradição antropológica, a cultura é definida como a totalidade de características de um grupo social. Assim, a cultura de um grupo ou classe representa um estilo de vida especial e distinto deste grupo ou classe, o que inclui os significados, os valores e as ideias, e como eles são refletidos nas instituições, nas relações sociais, nos sistemas de crenças, nos costumes e tradições, no uso dos objetos e na vida material. Mendes adiciona que ver a cultura nesta perspectiva ajuda-nos a iluminar o trabalho do professor de línguas, de modo geral, e do professor de português língua estrangeira ou português segunda língua, de modo específico, o qual deve reconhecer que, ao ensinar língua, está ensinando sujeitos a viverem em outra cultura, cuja língua é a sua dimensão primeira. Fazendo um paralelo com o que nos diz Gerst, dissociar a língua da vida, do que as pessoas fazem e pensam, de toda a dimensão cultural e histórica que as abriga, é torná-la sem vida, sem sentido, sem função. Por isso importa para o professor compreender a cultura em sua dimensão simbólica, histórica e complexa, sempre atravessada pela mudança e pelo movimento e contato com outras línguas e culturas. Agora vamos responder esta pergunta: para que ensinar cultura na aula de português? Utilidade do conhecimento cultural. Segundo Ana Belén Garcia Benito, quando se aprende um idioma estrangeiro, não só se aprende um sistema de signos, mas também os significados culturais desses signos, da outra interpretação da realidade. Somente tendo isto presente, chegaremos a alcançar um uso efetivo da língua que permita nos entender, evitando as incompreensões que surgem quando um falante aplica as regras culturais da sua língua a uma língua estrangeira e afastando-nos de tópicos e estereótipos. A competência pluricultural segundo o Quadro Europeu Comum de Referência. A língua não é apenas um aspecto fundamental da cultura, mas é também um meio de acesso a manifestações culturais. A competência plurilingüe e pluricultural promove a tomada de consciência linguística e comunicativa.
Ajuda os aprendentes a construir a sua identidade cultural e linguística através da integração nessa construção da experiência diversificada do outro e a desenvolver a sua capacidade para aprender através desta mesma experiência diversificada de relacionamento com várias línguas e culturas. Nos níveis A, o aprendente é capaz de reconhecer causas potenciais de complicações de base cultural na comunicação e de ação adequada em simples trocas diárias. No B1, geralmente pode responder aos sinais culturais mais comumente usados, agir de acordo com convenções sociopragmáticas e explicar ou discutir características da sua própria cultura e das outras. No B2, o aprendente pode participar efetivamente na comunicação, lidando com a maioria das dificuldades que ocorrem e geralmente é capaz de reconhecer e reparar mal-entendidos. Nos níveis C, isso transforma-se numa capacidade de explicar com sensibilidade o fundo das crenças culturais, valores e práticas, interpretar e discutir aspectos delas, lidar com a ambiguidade sociolinguística e pragmática e expressar reações de forma construtiva com adequação cultural. A cultura é uma ferramenta para desmitificar estereótipos ou compreendê-los. Podemos apreciar isto na seguinte banda desenhada, onde aparece um brasileiro a dizer o seguinte a um senhor português: Seu Manuel, eu sei um monte de piada de português. Olha lá, opa, eu sou português. Eu sei, pode deixar que eu conto devagar. Neste exemplo, podemos apreciar alguns estereótipos. Do lado brasileiro, podemos apreciar que eles acham que qualquer português chama-se Manuel, que os portugueses levam bigode ou uma caneta na orelha, ou que não percebem nada do que um brasileiro fala, ok? E, por outra parte, temos até o mesmo brasileiro a ser parte deste estereótipo. É uma pessoa morena, por exemplo, e acha que os portugueses não percebem nada do que fala neles. Então, estes são exemplos de estereótipos e uma aula de cultura procura quebrar coisas como estas. A seguir, vamos então ver um vídeo que explica os padrões de estereótipos que podem encontrar-se na vida cotidiana. Se não organizássemos a informação que captamos quando conhecemos alguém ou vemos as pessoas que nos rodeiam, iríamos ficar bem desorientados. Para que isso não aconteça, nós temos tendência para colocar os outros rapidamente como que em diferentes gavetas consoante a informação que recolhemos. Ou seja, usamos categorias, tal como fazemos nas primeiras impressões que temos sobre os outros, e vimos isso num vídeo anterior. As categorias ajudam-nos a organizar o meio e as pessoas à nossa volta. Quando essas categorias são usadas por um grupo e os elementos desse grupo partilham essas convicções, então estamos perante estereótipos. Estereótipos são conjuntos de crenças, de opiniões que adquirimos durante o nosso processo de socialização e que simplificam a nossa realidade, mas que distorcem e generalizam características, atributos e comportamentos de certos grupos, pessoas ou mesmo objetos. Essas características podem ser negativas, neutras, mas também positivas. Há diversos tipos de estereótipos. Uns são relacionados com o género, normalmente são associados às atividades que os homens e as mulheres realizam respectivamente ou a características mais psicológicas associadas ao género. Outros são estereótipos étnicos, quando se referem a alguma etnia, estereótipos socioeconómicos, quando mencionam os aspectos financeiros das pessoas, religiosos, quando são concepções acerca de determinadas religiões, e estereótipos profissionais, sobretudo direcionados a certas profissões. Aqui vão alguns estereótipos. Os japoneses são educados e reservados. Os jovens são irreverentes. As louras são burras. As pessoas mais velhas são conservadoras. Os homens não choram. O lugar das mulheres é na cozinha. Os judeus são ricos. Os alemães são prepotentes. Estes são apenas alguns exemplos, mas dão para perceber que os estereótipos são demasiado rígidos, generalistas e também bastante simplistas, sendo mais uma caricatura, pois evidencia os aspectos mais salientes, ignorando as diferenças individuais. A verdade é que as louras não são burras, nem todas as pessoas mais velhas são conservadoras e por aí adiante.
Podemos dizer que os estereótipos têm duas funções essenciais. Uma mais sociocognitiva, ou seja, tal como já referimos, eles permitem-nos categorizar a nossa própria realidade e o mundo à nossa volta, ajudando-nos, por exemplo, a definir o que está bem e o que está mal, o que é justo e injusto e o que é certo e errado. E também uma função socioafetiva, isto é, os estereótipos também nos ajudam a criar um sentimento de identidade social, de que pertencemos a determinados grupos. E para nós, enquanto seres sociais, isso é realmente importante. Eles reforçam a identidade de um grupo, permitindo que este se defina e ao mesmo tempo se distinga relativamente a outros grupos. O grande problema dos estereótipos é que eles limitam as nossas expectativas e percepções que temos relativamente aos outros, fazendo-nos ignorar as particularidades de cada pessoa. Eles também tendem a ser duradouros e fugir aos estereótipos é realmente difícil. Contudo, o mais importante é tentarmos evitar que os nossos estereótipos moldem completamente os nossos comportamentos e também que se transformem em preconceitos. A cultura como ferramenta de integração social. Eles continuam a transitar com uma pátria no passaporte. José Maria Ferreira de Castro. Esta frase, tirada do romance Imigrantes, mostra que o passaporte vai muito além de um simples livro de viagens ou um documento de viagem. Um passaporte reflete a nacionalidade de uma pessoa. E justamente o passaporte português moderno tem agora imagens de monumentos nacionais, quer históricos, quer naturais, que são património da Unesco. Então, no seguinte vídeo, vamos ver como um passaporte reflete parte da cultura de uma nação. E, portanto, a nacionalidade é muito mais do que um simples documento de identificação. A ideia de se representar o vasto património nacional no novo passaporte foi uma ideia do CEF, sendo que a Direção-Geral do Património sugeriu o Património Mundial classificado pela Unesco até dezembro de 2015. Estamos a falar de património material e imaterial, de edificações civis e religiosas, de paisagens naturais, mas também de património material que respeita a ofícios e artes tradicionais portuguesas. A sugestão foi de imediato bem acolhida e aprovada pelo CEF e a partir desta ideia e em parceria já de longa data com a INCM, deu-se início a um trabalho meticuloso de criação artística, de ilustração e design do novo passaporte. Cada página daquelas, cada património tem, digamos, uma versão noturna que não é vista a olho nu. A densidade, a riqueza do traço, da ornamentação é fundamental. A complexidade na cor também. E, portanto, o passaporte é assim uma espécie de estado das artes gráficas, onde até os papéis são encomendados, as tintas são especiais, a impressão é especial, tudo é especial neste trabalho. Todas as fases de produção do passaporte, incluindo o design, carecem de aprovação por parte dos peritos em documentação de segurança do CEF, que é o cliente deste produto gráfico de segurança. A cultura é uma ferramenta para explicar a origem das palavras ou das expressões. Muitas vezes devemos recorrer à etimologia para explicar o significado de determinadas palavras. E para isso é fundamental conhecer de história e da cultura. No seguinte vídeo vamos ver um exemplo de como é que se explica a origem da palavra feira. Para muita gente, vir à feira é mesmo uma festa.
Até quem não vem fazer compras acaba parando por uma boquinha. Aliás, na sua origem no latim, a palavra feira significava dia de festa. A palavra feira vem do latim féria, que costumava ser empregada no plural para designar os dias consagrados ao repouso. Esse significado também explica o surgimento de uma palavra bem conhecida da língua portuguesa: férias. Feira e férias têm, portanto, a mesma origem etimológica. Mas se a gente for pensar bem, o que é que festa tem a ver com a feira? É porque antigamente as feiras eram realizadas justamente nos dias de festas religiosas. Como o pessoal não tinha que ir trabalhar, podia aproveitar para dar uma volta, ver as novidades e fazer umas comprinhas. Os vendedores, claro, adoravam o movimento de gente sem nada para fazer e montavam barracas para oferecer seus produtos. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. A seguir, vamos conhecer os conteúdos comumente trabalhados nas aulas sobre cultura, nomeadamente como são apresentados nos livros de texto e as metodologias vinculadas ao ensino da língua. Como é apresentada a cultura no curso de português? A cultura, na maior parte dos livros didáticos de português língua estrangeira ou segunda língua, por exemplo, aparece como ilustração, como conteúdo a ser ensinado, sobretudo dando-se destaque para aquilo que, no imaginário comum, representaria a riqueza cultural de um povo, como a culinária, as festas populares, as tradições, o comportamento, etc. A língua, desse modo, é vista apenas como um sistema que está a serviço da transmissão cultural passada de geração a geração de modo uniforme e estático. Isto é afirmado por Mendes. À direita, vocês vão ver uma folha tirada do livro Português 21, um dos manuais mais utilizados no ensino da língua portuguesa. Então, temos aqui na unidade 3, dedicada à gastronomia e à comida. E temos um texto onde é descrita a maneira como os portugueses bebem café ou tomam o pequeno almoço, como uma maneira de estabelecer o estilo de vida próprio dos portugueses. Este é um exemplo de como é apresentada a cultura dentro do manual. E a partir destes textos são trabalhados os conteúdos, quer gramaticais, quer lexicais, quer fonéticos. Relações familiares e sociais. Este é provavelmente um dos temas mais desenvolvidos no primeiro nível do ensino de uma língua estrangeira, não só porque é importante que o aprendente saiba como dizer olá, como dizer adeus, ou até a próxima, ou bom dia, ou boa tarde, boa noite, mas também a gestualidade. Por exemplo, em Portugal, costuma-se dar 2 beijos. Na Venezuela, só um. E também é importante sabermos quando dar um aperto de mão, de que maneira dar esse aperto de mão, ou um abraço, ou acenar a alguém quando está mais longe, etc. Gastronomia. Este é provavelmente um dos temas preferidos nos nossos estudantes de língua estrangeira. Nele podemos trabalhar muitíssimas coisas, não só o vocabulário, que é evidente, dos ingredientes, por exemplo, das refeições, mas também é muito comum falarmos de receitas e trabalhar com as receitas a conjugação do modo imperativo dos verbos. Além disso, também podemos falar com a gastronomia em aniversários, na consoada de Natal e em qualquer evento social. O que é que a gente come, o que é que a gente bebe, em que momento, etc. Isto é muito importante com a gastronomia. Aliás, existem cursos de línguas estrangeiras onde os aprendentes vão sair fora da sala de aula a tratar diretamente com a comida. Quer ir para uma pastelaria a encomendar alguma refeição, quer ir para o restaurante ou até preparar diretamente
um prato de comida. Então, há muitas maneiras de trabalharmos a gastronomia. E então, este é também um tópico cultural muito, muito importante. Música. Cá temos um tema bem interessante também. E também temos um seguinte desafio: que tipo de música a gente ensina? Normalmente, na cultura ensinamos basicamente música folclórica. Ok? No caso de Portugal, está lá o fado, que é o ritmo musical emblemático desta nação, assim como acontece no Brasil com o samba, o bossa nova, o forró ou qualquer outro ritmo musical muito mais próximo do folclore. Mas também os nossos estudantes adoram ouvir música moderna. Então existem professores que oferecem canções de cantores muito mais contemporâneos e outros ritmos musicais como balada, rock, pop, etc. Então, como é trabalhada a música dentro de uma sala de aula? Muitas vezes é preencher lacunas. Lá está uma letra de uma canção e aí o estudante deve ouvir a canção e tentar adivinhar qual é a palavra que está sendo dita num verso determinado. Isto é um exercício muito comum de compreensão ou do oral na música. Então, este é também um tópico cultural muito apreciado pelos nossos estudantes. Turismo e estilo de vida. Este tema é também fundamental na cultura, nomeadamente quando uma pessoa está a aprender uma língua, muitas vezes tem o desejo de ir conhecer esse país e fazer turismo nesse país e também praticar a língua-alvo. Então, muitas vezes os manuais apresentam os costumes das pessoas nativas nesses países quando tiram férias. Por exemplo, no caso de Portugal, os portugueses acostumam viajar para o Algarve no verão, porque há sol e, portanto, ir à praia é importantíssimo para muitas pessoas. Mas, claro, também o turismo não é só isso. O turismo pode ser cultural, visitar monumentos históricos, castelos, ou visitar natureza, etc. Ok? E também o estilo de vida, a sociedade, como é que a sociedade se organiza, como é que se organiza no trabalho e também as rotinas diárias. Isto é muito ensinado também nos manuais didáticos e, portanto, também é trabalhado na sala de aula. E muitas vezes fazemos comparações como é que o estudante trata do seu estilo de vida no seu país de origem e compara com o estilo de vida da língua-alvo. Folclore e tradições populares. Este tema é muito trabalhado em instituições onde há um vínculo muito grande com um país determinado da nossa língua-alvo. Por exemplo, instituições que têm muito a ver com Portugal muitas vezes organizam eventos adicionais fora da sala de aula, onde é recriado, por exemplo, um rancho folclórico, as festas e romarias, arraiais, entre outras atividades, onde podemos apreciar o vestuário típico e as danças típicas e também tudo isso vai misturado até com comida e outras coisas, ok? Então, isto é muito comum nessas instituições. Imaginem, por exemplo, o Centro Português de Caracas ou até o Colégio San Agustín Paraíso, que é um colégio que está muito vinculado à comunidade portuguesa e muitas vezes organizamos o Dia da Madeira ou então o Dia de São João ou o Dia de Portugal, e muitas vezes nesses dias acontecem eventos que têm muito a ver com o folclore. Religião. Este tema, evidentemente, não pode ser apresentado como uma catequese. Este tema é apresentado para percebermos as crenças das pessoas que falam a língua que estamos a aprender. No caso da lusofonia, podemos encontrar muitas crenças. Por exemplo, o catolicismo, que em Portugal evidentemente está refletido na Nossa Senhora de Fátima, ou no Santo Antônio, ou outros santos populares. Também no Brasil,
advocação a Nossa Senhora Aparecida, outros santos populares, e também em outros países, como por exemplo Angola, Moçambique, têm outras crenças não católicas. Então, isto permite percebermos muitas expressões. Por exemplo, ai Jesus, ai Nossa Senhora, ai credo. São expressões muito portuguesas que estão muito vinculadas com a religião. E não só isso, existem feriados nacionais que têm a ver com a religião. Por exemplo, em Portugal, o 15 de agosto é um dia de feriado nacional porque é o dia da Assunção da Nossa Senhora. Então, a religião pode ser um tópico muito interessante para trabalharmos na sala de aula, e também com isto a vinculação com a arquitetura, os monumentos, por exemplo, santuários, catedrais, etc. A literatura. Este é um tópico que se pode trabalhar de diferentes maneiras. Nos primeiros níveis, muitas vezes são apresentados textos pequenos, basicamente poesia, ou textos muito curtos, de fábulas, contos, com um vocabulário muito básico, que seja acessível para qualquer aprendente desse nível básico. Mas já obras literárias mais complexas, por exemplo, romances, já é para níveis ou intermédio ou avançado. Então, acontece muito que, dependendo da instituição, há muitas vezes a escolha de autores de um país mais do que outro. Por exemplo, se a instituição está mais vinculada a Portugal, então é muito comum falarmos de Luís Vaz de Camões, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, José Saramago, Lídia Jorge, etc. Ou, pelo contrário, se a instituição está mais vinculada ao Brasil, então vamos ver muito texto sobre Machado de Assis, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, etc. E também, se vamos para a literatura nos países de língua portuguesa em África, lá está Mia Couto, Onjaki, Pepe Tela, entre outros autores. Então, muitas vezes a literatura trabalha-se em níveis superiores e a literatura tem a grande vantagem que permite aprender muitíssimo vocabulário, e não só vocabulário e estruturas em terceira pessoa, muitas vezes em estruturas em primeira pessoa, em segunda pessoa. Isto é outra grande vantagem do ensino de literatura dentro do ensino de uma língua estrangeira, ok? E também a complexidade do que está a ser mostrado na obra literária. Então, este é outro tópico chave dentro da cultura. História. Esta é a base da cultura. Por quê? Porque sempre que queiramos explicar qualquer elemento da cultura, sempre vamos a recorrer à história. Mas claro, para os aprendentes é muito mais atrativo apresentar os costumes das pessoas que tinham outrora e não precisamente a história de reis e rainhas que teve Portugal ao longo da sua história, ou também da época da República. Pode ser que alguns desses tópicos sejam interessantes. Alguns porque são muito próximos à história dos pais e dos avós. Por exemplo, o salazarismo é muito cativante porque justamente é a história que viveram os nossos avós e os nossos pais. E não é igual que falarmos do Alfonso Henriques ou Dom Sebastião ou qualquer outro rei que teve Portugal. Pode ser que escolhamos alguns desses reis com algum marco histórico muito importante e que seja de interesse sobretudo para o ensino da língua portuguesa. Isto é muito importante, ok? Algumas expressões, como por exemplo, ficaram a ver navios, está associado com o episódio histórico. Ou esse tipo de coisas fazem que a história seja abordada de uma maneira bem diferente. E temos de ter cuidado com a história. Porquê? Porque os nossos livros, assim como a história de Portugal, apresenta sempre a parte mais gloriosa
e a que os portugueses até têm muita saudade, quando Portugal foi um grande império. Então sempre estamos a ver caravelas por toda a parte, é basicamente o símbolo, os navegadores portugueses, que estão sempre presentes em todos os manuais de ensino de língua, ok? E muitas vezes isso acaba por ser um estereótipo, ok? Há elementos muito bons na história e também elementos muito maus. Há elementos que são gloriosos, há elementos que são de decadência. A história da humanidade é assim e, portanto, a história não pode ficar necessariamente nesse episódio. É como falarmos de história da Venezuela e perceber que isto é só a história política ou a guerra de independência. É muito mais do que isso. Então, a história é um fato bem interessante. Há algumas personagens que cativam muito os nossos estudantes. Por exemplo, sempre que eu conto a história do Viriato, que foi o chefe dos lusitanos, é uma história muito cativante para os estudantes, porque é uma história de traição. Ok? E por alguma razão os mais jovens sentem uma atração muito forte pela figura do Viriato, e é uma figura que é não muito conhecida no estrangeiro. Os estrangeiros só conhecem o Vasco da Gama ou o Fernando de Magalhães porque foram navegadores, ou então António Oliveira Salazar porque era então o ditador no século XX e que está mais próximo, que já falamos, da história da nossa família, dos nossos avós, nossos pais. Então, o ensino de história devemos abordá-lo de uma maneira que seja produtivo para o ensino da língua e evitar justamente acrescentar os estereótipos que já existem e que envolvem a história ou o sesgo que tem sempre a história. Geografia e patrimônio natural. Este tópico é muito interessante na cultura porque permite conhecer o espaço físico onde as pessoas se desenvolvem. Então, conhecer porque que Portugal teve que conquistar mares, oceanos, permite perceber muitas crenças e muitas coisas dos portugueses. Ou, por exemplo, a imensidão da floresta e da selva amazônica no Brasil permite perceber muitas coisas da cultura do Brasil, e também acontece com a geografia da África, da geografia da Ásia, em Macau, em Timor, na Índia. Então, que são outros locais onde é falada a língua portuguesa. E, portanto, este é um tópico bem interessante que complementa justamente os tópicos de história. Arquitetura. Este tema está fortemente vinculado também com a história dos povos, nomeadamente, no caso português, temos castelos, temos mosteiros, catedrais, santuários, entre outras edificações, quer militares, quer religiosas, quer civis. E não só isso, não só a arquitetura antiga, que fala muito do nosso passado, mas também a arquitetura moderna. Na fotografia que estão lá a ver, é a cidade de Leiria, no centro de Portugal, e lá está, no cume da montanha, o castelo de Leiria. E ao pé desse monte, aí aparece também o estádio de futebol de Leiria. Então é um contraste bem interessante entre a modernidade e a arquitetura antiga, no mesmo espaço geográfico. Isto é bem interessante para os nossos estudantes perceberem que Portugal não é um país que ficou estancado no tempo, ok? Também acontece no Brasil, há cidades brasileiras que conservam muito do passado português, outras cidades refletem o que os imigrantes italianos, alemães estiveram lá, e a arquitetura então reflete a presença desses imigrantes no Brasil. Então, isto fala muito das pessoas, a arquitetura, o espaço físico, isto vinculado evidentemente com a história e também com a geografia.
Desporto. Este tema também estimula muitas vezes estereótipos. Por exemplo, não é o futebol o único desporto preferido pelos portugueses ou brasileiros ou outros países de fala portuguesa. Aqui vamos encontrar outras disciplinas desportivas onde destacam-se os portugueses, os brasileiros, e que é muito importante que os nossos alunos saibam. Por exemplo, Portugal tem sido campeão europeu em hóquei em patins. O Brasil tem sido campeão em basquetebol. Angola adora o basquetebol e é o desporto principal desse país. Então, o desporto que também no Brasil é dito diferente, esporte, temos diferenças interessantes no vocabulário que vale a pena trabalhar na sala de aula. Por exemplo, no futebol, temos que guarda-redes, como é dito em Portugal, é goleiro no Brasil. Estamos a falar da mesma posição no campo. Ou, por exemplo, uma coisa tão básica como golo, é assim dito em Portugal, mas no Brasil é gol. E com isso temos outras diferenças bem interessantes. Aqui também podemos trabalhar as equipas preferidas pelos adeptos portugueses, por exemplo, o Benfica, Porto, Sporting, ou por exemplo no Brasil está o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, há muitas equipas lá. Então, há toda uma cultura que envolve o futebol, mas claro, não é o único desporto. Portugal, por exemplo, também destaca muitíssimo no atletismo, entre outras disciplinas. Então, este é outro tema de grande interesse nas nossas aulas, mas que leva muito a perceber estereótipos. Símbolos nacionais. Normalmente, na primeira aula ou nas primeiras aulas de língua portuguesa, são ensinados os símbolos nacionais. Quando acontece isso? Bom, quando apresentamos os países de fala portuguesa. Então, no mapa mundi, sempre vamos colocar as bandeiras de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, etc. E, além disso, podemos aproveitar as bandeiras para ensinar as cores. A cor verde, a cor vermelha, o significado do bração de armas. Enfim, há muita coisa que pode ser trabalhada só a partir dos símbolos nacionais. Então, este é um tópico básico da cultura que sempre está associado com a história. Artes plásticas. Este tópico de cultura não é tão trabalhado como os outros tópicos estudados até agora. Provavelmente seja mais elaborado no níveis intermédio ou superior, porque precisa de maior informação histórica. Algumas vezes há arte figurativa que recreia cenas históricas. Na época das descobertas, por exemplo, há muita pintura naquela altura. Mas artes plásticas modernas, pintura, escultura, não é muito conhecida pelos nossos estudantes. Isto pode ser muito interessante apresentá-lo, quer Portugal, quer Brasil, porque aqui vamos encontrar muitos estilos artísticos que podem ser coincidentes com outros estilos universais, o impressionismo, o cubismo, etc. Então, vale a pena trabalharmos isto na sala de aula também. Artesanato. O artesanato é muito apreciado pelos nossos estudantes, nomeadamente de português língua de herança. Se estivermos numa instituição vinculada a um destes países de fala portuguesa, por exemplo, em Portugal, é muito comum que isso conecte com a família dos nossos estudantes. Então, os bordados, por exemplo, são muito apreciados pelos estudantes porque na família existe isso. Então, o artesanato provavelmente seja muito mais forte de trabalhar do que as artes plásticas em geral,
porque é uma coisa que tem uma vinculação afetiva mais forte com os nossos estudantes luso-descendentes, por exemplo. Artes cênicas. Isto é basicamente teatro. O mais comum é que os estudantes representem obras teatrais, não leiam unicamente obras teatrais. Então, existem inúmeros exemplos de como levar isto à sala de aula. Muitas vezes são obras muito pequenas. Por exemplo, no Colégio San Agustín del Paraíso, há uns 2 anos, mais ou menos, fizemos a representação dos Lusíadas com todas as turmas de língua portuguesa. Então, cada turma devia representar um canto dos Lusíadas. Ou, por exemplo, o professor Henrique de Sá, na UPEL Maracay, trabalhou o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Ou na Universidade Central de Venezuela, também os estudantes representaram a história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Quer dizer, este é um recurso altamente poderoso que permite aos estudantes ter uma aproximação a elementos culturais do passado e também pode ser do presente se a peça teatral for moderna. Cinema. Este também é outro elemento cultural muito trabalhado nas instituições. Às vezes não dá tempo, dentro da sala de aula, apresentar um filme. Muitas vezes as instituições oferecem, numa jornada diferente, um festival de cinema português ou cinema brasileiro para que os estudantes possam conhecer outros filmes de outros países e também, através do filme, aprender muito vocabulário, expressões, gestualidade, etc. Então, o cinema é muito poderoso. Algumas pessoas podem encomendar ver um filme que pode estar disponível na internet e depois discuti-lo ou trabalhar algumas palavras, etc. Ou alguma estrutura gramatical ou algum elemento cultural que envolve o filme. Então, o cinema pode ser também uma maneira de trabalhar os outros tópicos culturais de uma maneira mais atraente. Então, não é igual, por exemplo, estudar história lendo unicamente os livros que apresentando o episódio histórico através de um filme, ok? Por exemplo. Moda e design. Este último tema cultural pode ser desenvolvido na unidade dedicada ao vestuário, à roupa. Então, além de aprender vocabulário, podemos perceber, por exemplo, como as pessoas se vestem no inverno, no verão, na primavera ou no outono. Bem diferente o caso nosso na Venezuela, onde basicamente usamos roupa de verão. Não temos esse problema de trocar de vestuário conforme a estação do ano. E então isto pode ser interessante também para conhecer melhor a sociedade da língua alvo. E, portanto, também discutir na sala de aula as novas tendências na moda, ok? Então, este último tópico pode ser interessante, por exemplo, em cursos de conversação. Principais dilemas no ensino da cultura. Um só país, uma só região ou a lusofonia toda? É muito comum que trabalhemos os conteúdos culturais focalizados num só país, porque por causas práticas é muito complicado fazer uma abordagem de toda a lusofonia. É muito complicado mesmo. Então, acontece que se uma instituição está mais vinculada a Portugal, os conteúdos culturais tenham a ver mais com Portugal. Ou também, se o instituto estiver mais vinculado com o Brasil, os conteúdos são então mais vinculados com o Brasil. E isto é natural. E não só isso. Qual é a região que vamos destacar mais? Este é outro problema que muitas vezes temos com o ensino de cultura. No caso de Portugal, privilegia-se não só Portugal continental, mas também Lisboa.
e em segundo lugar a cidade do Porto. Quer dizer, as duas principais cidades do país muitas vezes são as mais favorecidas nos conteúdos. Há muito detalhe em ruas, em edifícios, em prédios, monumentos, costumes da cidade de Lisboa, por exemplo. O mesmo acontece no Brasil, onde a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília são as cidades mais destacadas nos manuais, no estilo de vida. Por exemplo, se tivermos estudantes venezuelanos mais vinculados com familiares madeirenses, vão apreciar muito mais que apresentemos a cultura da Ilha da Madeira. E é uma coisa que nós temos trabalhado muitas vezes no Colégio San Agustín El Paraíso, por exemplo. Eu fiz uma tentativa de fazer uma abordagem na Universidade Metropolitana da lusofonia e vocês vão encontrar nesta imagem algumas fotografias dos meus estudantes desta universidade que expuseram alguns elementos culturais elementais de cada país ou de cada zona. Por exemplo, a África era mais fácil fazer a abordagem da África toda e não de diferentes países de África por separado. No mesmo acontece com a Ásia. Então, este é o primeiro desafio. Como apresento a cultura desde um ponto de vista geográfico. Apresentar a cultura de uma região ou grupo social dominante ou das demais regiões ou comunidades. Muitas vezes, como já temos explicado, a cidade de Lisboa é a cidade mais privilegiada nos manuais de ensino. E não só Lisboa, é a Lisboa turística. Por exemplo, as imagens como lá está na fotografia da Praça do Comércio, ou Terreiro do Paço, a Lisboa Pombalina, a Praça do Marquês de Pombal, o Castelo São Jorge, esses locais, Mosteiro Jerónimos, a Expo 98, esses locais de Lisboa sempre aparecem nas ilustrações, nas fotografias dos manuais. Mas poucas vezes apresenta-se a imagem que está embaixo. Bairros urbanos com grafites. Se vocês conhecessem Lisboa, vão ver que há muitos grafites, o qual indica que há uma cultura urbana que muitas vezes não é mostrada ou é pouco mostrada nos manuais. E também não só isso, a cidade é uma região, também certos grupos sociais, por exemplo, a cultura dos ciganos. Os ciganos são altamente discriminados em Portugal, mas eles têm também uma cultura que apresentar. Também o que é que vamos mostrar? Festas e romarias, os arraiais, que são muito populares, ou então as festas, os concertos que apresentam os mais jovens. Os costumes das pessoas no mercado municipal, ou os pescadores a apanhar peixe no mar. O que é que vamos apresentar realmente? Porque focalizar-nos numa só coisa é novamente recalcar num estereótipo. E a ideia de cultura é quebrar o estereótipo. Estilo de vida atual ou história? O que queremos refletir com as nossas aulas de cultura dentro do ensino de língua portuguesa? É o costume do povo moderno, por exemplo, em concertos, shopping center, estádios, ou pelo contrário, os costumes antigos dos nossos pais, avós ou os nossos antepassados há 100 anos atrás? Este é outro desafio que devemos pensar. E isto também depende das necessidades dos nossos alunos. Mesmo os conteúdos para português língua estrangeira, português segunda língua e para português língua de herança, devemos pensar muito bem nisto, porque um aluno luso-descendente, que equivale a português língua de herança, pode estar muito interessado em adquirir a cultura
dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. E então vai por isso discriminar a cultura de outros países de fala portuguesa. Por exemplo, se for luso-descendente, vai preferir a cultura de Portugal mais do que a cultura brasileira. Ou pelo contrário, se o aluno for descendente de brasileiros, vai preferir a cultura do Brasil. É natural. Mas não só isso. Se forem imigrantes que estão a entrar em Portugal e querem adaptar-se a esse novo país, eles vão procurar umas aulas de cultura que permitam uma integração social efetiva e prática. Então, nós temos que pensar qual é o perfil dos nossos alunos e, neste caso, pensar qual é o conteúdo cultural que seja mais eficaz ou mais efetivo para eles. Mesmo os conteúdos para crianças, jovens e para adultos? Evidentemente sim. Devemos discriminar o tipo de conteúdo adaptado a cada faixa etária. Quer dizer, por exemplo, os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Existem livros adaptados para as crianças, ou para jovens, ou para adultos. E isto equivale a maior ou menor vocabulário mais básico ou mais diversificado, situações que precisam maior maturidade de parte do aprendente. Quer dizer, devemos adaptar os materiais para cada tipo de aluno, cada perfil de aluno. Isto é fundamental. Apresentação de materiais autênticos ou criados pelo professor ou dos métodos. Normalmente, este é um elemento alvo de muito debate, porque, por uma parte, se vamos dar aulas no ensino básico ou vamos dar aulas nos primeiros níveis básicos, normalmente os materiais são adaptados para esses estudantes que pela primeira vez estão a aprender língua portuguesa. É possível usarmos algum material autêntico, mas devemos ter cuidado com isso. Normalmente o material autêntico pode ter vocabulário ou uma estrutura frásica ou uma complexidade temática que, para um nível muito básico, provavelmente não seja bem compreendido ou bem aproveitado. Então, é evidente que, por exemplo, os áudios que vamos usar para alunos de um nível muito básico que estão a iniciar língua portuguesa sejam áudios adaptados com uma velocidade mais lenta, uma pronúncia mais esmerada. Muito diferente, por exemplo, para níveis C, onde já um programa de rádio tem um nível de complexidade e de realidade coerente com esse nível C, o nível avançado. Então, nós temos que considerar isso. Isto tem a ver com as teorias de Krashen e o input. O input é a informação que nós vamos receber como aprendentes e que torna ouvir o referente da língua que nós vamos aprender. Isto é importantíssimo termos bem claro. A escolha de materiais autênticos ou adaptados deve corresponder com os nossos objetivos educativos e, nomeadamente, o nível onde está o estudante. Ensinar cultura junto com a língua ou fazer um curso à parte. Este também é outro elemento de muita controvérsia, porque alguns professores dizem que não têm tempo para incorporar conteúdos de cultura dentro das horas na sala de aula, porque durante esse tempo devem dedicá-lo para ensinar a gramática, o vocabulário, a fonética, a pronúncia, etc. Mas as destrezas de fala, escrita, compreensão oral, leitura. Então, há uns que pensam assim e consideram que cultura deve ser ensinada numa disciplina diferente. Pelo contrário, existem outros professores que procuram integrar
esses conteúdos dentro do que é ensinado na sala de aula. Uma estratégia muito comum é utilizar as efemérides. Por exemplo, o Carnaval. No Colégio San Agustín del Paraíso, por exemplo, fizemos um concurso de máscaras de Carnaval que lá estão coladas na parede, e isso faz parte de um conteúdo de cultura de língua portuguesa dentro dessa aula. E então isso fez com que os meninos conhecessem manifestações de Carnaval, não só do Brasil, mas também de Portugal, que também tem expressões particulares. Ou então falarmos da lusofonia e pedir aos estudantes fazer, por exemplo, infografias, como, por exemplo, eu fiz na Universidade Metropolitana nas minhas aulas de língua portuguesa. Fizemos uma apresentação da evolução da língua portuguesa e depois pedi como atividade que os estudantes fizessem essas infografistas que estão a ver ali na fotografia à direita. Então, há maneiras de inserir cultura. É válido fazer um curso adicional que complemente a formação linguística. Outros consideram que as duas coisas vão de mãos dadas e, portanto, podem ser ensinadas juntamente. Contextualizar a cultura? Evidentemente sim. E não só contextualizá-la, até atualizá-la. A cultura não pode manter-se fixa, como se não mudasse nunca. As mudanças na sociedade acontecem constantemente e, portanto, devemos contextualizar essa informação aos nossos estudantes e também atualizá-la. Às vezes os materiais de ensino ficam fixos no tempo e, portanto, às vezes podemos ver situações ou exemplos ou imagens de momentos de história que perderam vigência. Então, ou há costumes. Um exemplo, quando nós fazemos um plano de viagem e vamos fazer a nossa bagagem, não faz sentido dizer ao estudante que deve levar um mapa, uma máquina fotográfica, uma máquina para filmar e um livro ou um guia turístico, porque tudo isso hoje em dia está perfeitamente num telemóvel, a partir de uma aplicação móvel ou aplicativo. Então, este é um exemplo disto, ok? Nós, como professores, devemos manter essa atualização, discutir com os nossos alunos. Olha, antigamente a gente tinha de fazer isto, tínhamos que procurar um mapa de estradas ou um guia turístico. Agora já não é preciso ter um mapa de estradas, temos Google Maps para ter essa solução, por dizer um exemplo. Ou então, concertos que organizam venezuelanos para exaltar a cultura portuguesa. Isto é outra maneira de contextualizar a cultura. Ou o que os imigrantes portugueses têm feito aqui na Venezuela para manter esses costumes, essas raízes, como, por exemplo, a Casa Portuguesa del Estado de Aragua, ou o Centro Português de Caracas, ou estes centros sociais. Então, a contextualização é fundamental no ensino de cultura dentro da aula de língua portuguesa. Comparar a cultura da língua-alvo com a cultura nativa dos aprendentes? Evidentemente sim. E não é uma comparação para pensar se é melhor uma cultura ou pior a outra. Não é isso. É a intercompreensão. É percebermos em que coisas somos semelhantes, em que coisas somos diferentes e como podemos ter uma intercompreensão ótima. Isso é o que justamente o quadro europeu comum de referência visa alcançar ou conseguir nos estudantes. Que quando estejam a estudar a cultura de uma nação, da língua-alvo, então, nessa medida, estão a perceber como é a própria cultura. Ok? Noutras palavras, quando estou a conhecer ou aprofundar a cultura portuguesa, a sua história e todos os temas que nós já temos falado, na mesma medida eu posso refletir como é a minha cultura venezuelana, em que coisas
somos muito semelhantes, em que coisas podemos ser diferentes ou que coisas podemos imitar, melhorar, complementar, etc. Eu penso que isto é essencialíssimo e faz parte da aprendizagem e da formação integral de qualquer pessoa. Maneiras de abordar conteúdos de cultura nas aulas de português por professores. Segundo o trabalho de Bugnone e Capasso, intitulado Conteúdos de Cultura nas Práticas Docentes e Pedagógicas de Línguas Estrangeiras, PLE e L, há professores que não concebem a separação entre língua e cultura, e esta postura manifesta-se durante a aula toda. Há outros que propõem o uso frequente de temas relacionados com a cultura, e estão aqueles que, nas suas aulas, utilizam de maneira escassa esse tipo de conteúdos, quer por uma questão disciplinar, quer porque não veem vínculos entre os temas ensinados e a vida real. Os professores têm diferentes posturas respeito à contribuição que os conteúdos de cultura geram nas suas disciplinas. Estes aportes servem para orientar os estudantes no comportamento e entendimento da cultura, compreender o binômio língua-cultura, para refletir sobre as características da comunidade de pertença e da língua-alvo. Os conteúdos culturais abordados pelos professores, por uma parte, incluem desde temas ligados ao social, religioso, artístico, histórico e político, até questões vinculadas à vida cotidiana e, por outra parte, promovem o uso de diferentes tipos de recursos, visuais, audiovisuais, literários, virtuais, etc. O objetivo é de construir estereótipos. Os limites existentes no uso de conteúdos culturais. Nem sempre são utilizados conteúdos e recursos ligados à cultura, porque existem limites temporais e temáticos que muitas vezes funcionam nas aulas como demarcação do que se aborda ou não nelas. Conclusões e sugestões de atividades. Sugestão de atividade de cultura para a aula de português, segundo Garcia Benito. Crítico de arte por um dia. Competências: expressão oral, expressão escrita. Objetivo comunicativo: descrição, falar sobre um tema muito específico. Objetivo gramatical: tempos verbais em geral, vocabulário da subjetividade. Objetivo sociocultural: conhecer diferentes manifestações artísticas portuguesas. Nível: avançado, superior. Material: projetor de diapositivos ou postais grandes de obras famosas. Desenvolvimento: o professor projeta as imagens de alguns quadros de pintores, escultores e outros artistas muito conhecidos: Coelho, Sousa Cardoso, Reinata, Malangatana, Ida-se, Tende, de preferência de estilos e procedências diferentes. Os estudantes, trabalhando em pares, fazem uma pequena descrição de cada uma das obras. Depois, tentam imaginar quem é o autor e um possível nome para cada uma delas, tendo em conta as características da obra, os sentimentos que provoca na pessoa, etc. Finalmente, cada par expõe a descrição, os nomes que imaginou e os possíveis autores, e o professor descobre os autores e títulos verdadeiros. Sugestão: o jogo pode ser aproveitado para falar um bocadinho sobre os pintores, escultores, fotógrafos, etc., posto que estes artistas nacionais provavelmente serão desconhecidos para uma grande parte dos estudantes estrangeiros de português segunda língua. Sugestão de atividade de cultura para a aula de português. Mascarenhas e Carvalho Sousa, Cultura e História de Portugal, livro do professor Porto Editora. Futebol.
o desporto rei. Pré-leitura. Introdução ao estudo da unidade. Sugere-se a introdução do tema da unidade a partir do levantamento dos conhecimentos dos alunos sobre o desporto em geral, modalidades, desportistas, práticas e preferências, e sobre o desporto em Portugal. Tendo em conta a faixa etária dos alunos, o professor poderá explorar o conhecimento de figuras altamente mediáticas, como José Mourinho e Cristiano Ronaldo, para incentivar a participação dos alunos. A partir daí, aconselha-se que o professor alargue os tópicos abordados, mencionando outras modalidades e desportistas, de forma a estimular a curiosidade dos alunos. Leitura e compreensão dos textos. Propõe-se a leitura e a análise dos textos em voz alta. À vez, o professor deverá selecionar os alunos para esta leitura, explicitando as estruturas sintáticas e lexicais mais complexas a partir do contexto em que estas surgem. Em seguida, aconselha-se que o professor questione os alunos sobre os textos, tema e aspectos principais, sintetizando os conteúdos no quadro. Posteriormente, sugere-se a exploração de cada um dos textos em pequenos grupos, resumo e respectiva apresentação. O professor poderá fornecer material complementar alusivo a cada texto. Conteúdos: futebol, o desporto rei, fenômeno cultural, Euro 2004, Eusébio, Cristiano Ronaldo, José Mourinho. Principais clubes de futebol: Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal. Sugestões de atividades complementares. Sugere-se que os alunos façam uma pesquisa mais alargada sobre o desporto português. Individualmente ou em grupo, deverão pesquisar sobre um dos temas sugeridos ou outro aprovado pelo professor e apresentar o seu trabalho aos colegas. Os trabalhos poderão ser a biografia de um jogador ou treinador de futebol português, Eusébio, Luís Figo, José Mourinho, Cristiano Ronaldo, a história de um clube de futebol português ou outro tópico relacionado com o tema. Finalmente, as conclusões. A cultura contextualiza o ensino da língua. A cultura favorece o vínculo com o povo que fala a língua-alvo. A cultura ajuda a quebrar estereótipos. A cultura permite apreciar de outra maneira a nossa própria cultura. E, finalmente, a cultura dinamiza as nossas aulas, tornando-as atraentes. Para encerrar esta palestra, vou ler este epígrafe de Sofia de Mello Breiner Andersen. A cultura é uma das formas de libertação do homem. Muito obrigado pela vossa atenção.